Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus se faça em nossos corações, mas se faça também em nossas consciências. O convite da tarde e noite de hoje é para revermos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na minha percepção, o capítulo mais esclarecedor e também acho que mais consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. É um convite de Jesus e um reforço de Kardec para que entendamos melhor a bem-aventurança, as bem-aventuranças, né, que Jesus diz lá, mas esse capítulo 5, Kardec colocou como título Bem-aventurados os aflitos. Então, em princípio, parece um contrassenso, já que aflição seria uma bem-aventurança, aflição seria uma coisa boa para guardarmos, para termos em nós? Essa é uma boa questão. E está baseado, todo o capítulo 5, está baseado em alguns textos evangélicos que nos permitam ler aqui para não suprimir qualquer vírgula, qualquer palavra. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, logo no início do capítulo 5. E Lucas também anota o seguinte: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois que vós que agora chorais, porque rireis. E ainda Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, o texto parece um pouco ameaçador e precisamos tirar do texto a ideia, tirar da letra a ideia, para não ficarmos presos à letra. Ai de vós ricos! Vocês sofrerão, vocês passarão por dificuldades, vocês serão punidos. Não é essa a ideia dos ensinos de Jesus. Jesus, quando nos traz esses ensinos, ele nos traz de uma maneira simbólica e, obviamente, tudo tem que ser levado em consideração a época, a cultura que Jesus falava para aquelas pessoas. Então, Kardec coloca vários, e são 28 itens nesse capítulo, e são 28 itens esclarecedores, consoladores. Obviamente que vamos fazer uma passagem rápida aqui por esses 28 itens, mas convidamos vocês a depois, com calma, estudar o capítulo 5 com bastante atenção. Logo no item 3, né, que são os itens 1 e 2 são os itens evangélicos, no item 3 ele diz: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Aflitos somos nós, que estamos nós aqui na Terra. Sem a certeza do futuro, esta máxima seria um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo, seria um engano. Se eu não acreditasse na vida futura, ou se não existisse vida futura, e Jesus nos convidasse a uma bem-aventurança na aflição. O que eu ganharia em relação ao outro se a vida fosse só essa? Então, Kardec nos lembra, se eu não acreditar na vida futura, com certeza, esse capítulo inteiro, como todo o ensino de Jesus, mas especialmente esse capítulo, fica prejudicado, porque ele está nos alertando para uma bem-aventurança numa Canaã que está lá na frente. Sei lá quantos tempos, quantas reencarnações, mas o fato é, está lá na frente e não agora. E logo no item 4, Kardec coloca as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E ele nos lembra lá
que a grande parte das nossas aflições são causadas por nós mesmos. E eu diria todas. Todas as nossas aflições são causadas por nós mesmos. Mas grande parte delas estão hoje. As suas causas são de hoje. Eu causo as minhas aflições, e ao longo do capítulo nós vamos ver isso um pouco mais, eu causo as minhas aflições com o desrespeito às leis de Deus. E, graças a Deus, aí é uma coisa que a gente precisa agradecer muito, nós temos um esquecimento do passado. As coisas que eu fiz no passado, eu esqueço. Isso não vem mais à minha mente para me atrapalhar. E quando fazemos, e especialmente eu que trabalho com isso, quando se faz uma regressão de memória, não se faz uma regressão integral. Faz-se num ponto específico onde há um trauma, onde há uma dor, que não se consegue tratar olhando só para a vida atual. Aí olhamos para a vida passada, vemos aquele ponto, porquê daquela situação, e a partir daí mudamos a nossa perspectiva, reelaboramos aquele processo e fica mais fácil para a gente. Por isso eu esqueço. E esses sofrimentos, nós vamos seguindo aqui a sequência dos itens do capítulo 5. Esses sofrimentos, essas aflições, precisam ser com resignação. Não é uma resignação passiva. Eu vou cruzar os braços e vou esperar que as coisas aconteçam. Em absoluto. Mas eu preciso entender, a partir do momento que eu entendo que as minhas aflições, eu as criei e boa parte delas está lá no passado, eu preciso entender que eu preciso, né? Estou muito precisando aqui hoje, mas é isso. Eu preciso entender que é uma necessidade eu passar por esse processo hoje das aflições, porque é uma colheita que eu estou fazendo de uma plantação que eu fiz no passado. Eu plantei, eu tenho que colher. E esse esquecimento nos dá a graça, nos dá a benevolência de não nos lembrarmos do que fizemos ou do que nos fizeram. Porque se lembrássemos, isso seria com certeza muito difícil. Então eu preciso ter essa resignação. Eu preciso entender esse processo. Por isso que eu disse que o capítulo 5 é bem esclarecedor e bem consolador também. E claro que quando eu não entendo isso, quando eu não aceito, quando eu me revolto, quando eu penso numa só existência, não tem muita razão para aceitar tudo isso. Não tem muita razão para ser resignado. Muito pelo contrário, eu vou me revoltar porque eu estou sofrendo tanto e outras pessoas estão tão bem. Isto, segundo Kardec, segundo os espíritos, é uma das causas do suicídio e da loucura, que é um outro item que está lá dentro do capítulo 5 do Evangelho. Então, o suicídio e a loucura tem ou pode ter por causa essas incredulidades, a falta de fé, a falta de perspectiva do futuro, a falta de crença numa continuação da vida, a falta de crença de que eu plantei essas dores, e aí me leva ao suicídio e à loucura. Por isso, nas instruções dos espíritos, existem aí vários itens com instrução dos espíritos, e o primeiro deles é exatamente o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupam tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, entendamos, tem coisas que eu não posso mudar. Tem coisas que estão
acontecendo comigo, acontecendo à minha volta, que eu não posso mudar. Mas eu preciso entender, eu criei, eu dei condições para essas coisas acontecerem. Mesmo um processo obsessivo. Eu permiti, eu abri a guarda para que esses irmãos chegassem até mim. Então, isso é sofrer com inteligência. É bem sofrer. É sofrer resignadamente, como lembramos anteriormente. E esse sofrimento é um remédio. Porque o próximo item que ele coloca lá é o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo para um paraíso de delícias? Pergunta lá o Espírito. O sofrimento é um remédio. O sofrimento, hoje, é uma causa de elevação espiritual, que nós precisamos ter em conta. Nós precisamos entender esse processo e entender. Nós estamos habitando um planeta de expiação e provas, onde o mal ainda tem uma sobrepujância sobre o bem, onde o mal ainda sobrepõe. Claro que estamos num período de transição, né? Há muitos anos, mas um período de transição não se faz num século, talvez num milênio. Um período de transição é um processo, faz-se ao longo de muito tempo. Então, tenhamos certeza que esse mal que está nos acontecendo, essas aflições de que fala o capítulo e de que fala Jesus, são remédios para os nossos males. E nesse o mal e o remédio, o amigo espiritual faz várias perguntas. Já não ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então precisamos entender a Terra como planeta de expiação e provas, vamos ter que passar por algum tipo de sofrimento. Mas tenhamos resignação, tenhamos cuidado, porque a felicidade não é deste mundo. É o próximo item do capítulo 5. A felicidade ainda não é deste mundo. É claro que será. E por que não é deste mundo? Porque este mundo, hoje, é um mundo de expiação e provas. É um mundo onde o mal sobrepõe ao bem. Então, obviamente, a felicidade não é deste mundo. Isso está escrito lá no Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Jesus repete uma frase do Eclesiastes. Então, muitas vezes, nós ouvimos dizer, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, diz lá o amigo, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade da máxima. Meu reino não é deste mundo. E não é. Ainda não é. E precisamos entender isso. Eu sei que eu estou repetitivo às vezes, mas se faz necessário. Paulo, escrevendo lá aos Gálatas, ele diz, Deus não se engana. Você pode plantar qualquer coisa, mas terá que colher aquilo que plantar. Obviamente que as palavras aqui são minhas, eu não tenho o texto memorizado inteiramente, mas a ideia é essa. Plante o que quiser, mas terá que colher o que plantar. Então, todos nós estamos hoje colhendo e plantando. Nós estamos colhendo e semeando. O que eu estou semeando? O que eu estou colhendo eu sei, é o que eu plantei. Mas o que eu estou semeando hoje? Porque o que eu estou semeando hoje, eu vou colher amanhã. E o item seguinte é de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É um outro aspecto da aflição. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, né, arrebatando sem restrições os mais moços, os mais saudáveis, os mais jovens, e nós, sem entender a continuidade da vida, nos revoltamos.
Entendemos até que podemos sofrer, podemos sentir naquela hora tristeza, até um pouco de insatisfação. Ok, naquele momento. Mas eu preciso analisar com calma para entender que essas pessoas que partem porque era a hora de partir. Elas partem porque o prazo de validade, digamos assim, venceu. Então, cada um de nós tem um prazo de validade que vai chegar na hora. E na hora que chegar, não tem jeito. Vamos ser convidados a nos retirar. Eu costumo brincar que a hora que a fichinha for puxada lá do arquivo, não tem jeito. Puxou a fichinha, é hora de voltar. E a gente tem medo de morte, ainda é uma coisa bastante assustadora para nós, essa coisa da morte. Como se não fosse uma coisa natural, como se nós não tivéssemos todos que passar por ela. Como se todos nós já não tivéssemos passado por ela inúmeras vezes. Então a gente tem que ter esse conhecimento, essa resignação, essa informação para trabalhar isso. Porque eu vejo hoje, especialmente hoje, né, na época que estamos vivendo, numa pandemia, muitas pessoas elas estão adoecendo não do vírus, mas adoecendo do medo do vírus. Porque, em última análise, leva à morte. Como se morte fosse fim. Morte não é fim de nada, absolutamente nada, a não ser da união das células. Porque nem as células morrem, elas se decompõem. Então, todo o material de que é composto o meu corpo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, tudo isso vai para o espaço. Vão formar novos corpos. Isso não morre. Lembra lá Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Exatamente isso. Então nós não morremos. Precisamos ter isso em mente. E o desagregar das células, muitas vezes, é uma bênção. É um favor que Deus está nos fazendo naquele momento. E se fosse um homem de bem, diz lá o Evangelho, outro ele, teria morrido. Falando de um homem de bem que que escapa de um perigo, costuma dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Por que morrem as pessoas de bem e não as pessoas, me permito aqui também com as aspas, do mal? Porque as pessoas do bem não têm mais que saudar, não têm mais que pagar, ou pelo menos cumpriu a sua pena para esta reencarnação. Nós, quando viemos para cá, nós temos um planejamento, como eu disse, um prazo de validade. Uma vez cumprido aquilo, eu não preciso ficar preso mais. Eu cumpri a minha pena. A minha pena que foi estabelecida para essa encarnação, sei lá, 50, 60, 80, 100 anos, 3 meses, não sei. Mas a partir do momento que eu cumpri aquela pena, eu estou livre para ir embora, para recomeçar meu processo. E não imaginem que eu vou sair daqui e vou para um lugar indefinido, escuro, onde não tem ninguém. Não, eu vou reencontrar amigos, eu vou reencontrar pessoas que eu deixei lá, meus antepassados que se foram antes de mim. Vou reencontrá-los novamente. Então, um homem de bem morre por isso, uma pessoa de bem morre e um do mal fica, porque o do mal ainda tem que pagar. Ainda tem que expiar, o do mal ainda tem que trabalhar. E quanto mais estivermos aqui, obviamente, né, mais trabalho podemos fazer. Então, precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos trabalhar muito e muito. Por isso, nós causamos muitas vezes, pela falta de crença, pela falta de fé, pela falta de conhecimento, de esperança, nós criamos os nossos tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra.
uma felicidade pura, completa? Não. Um planeta de expiação e provas não tem felicidade pura, completa. Não tem jeito. Nós temos que passar ainda por momentos, digamos assim, de infelicidades. E lá no capítulo, não vou lembrar o capítulo, mas é a questão 920 do Livro dos Espíritos, 920 e seguintes, Kardec fala de felicidade. E diz que a nossa infelicidade é causada por nós mesmos. Os Espíritos dizem isso lá. Nós é que não entendemos e nos revoltamos contra Deus. E aí criamos os nossos tormentos, criamos as nossas dores, criamos os nossos sofrimentos e achamos que Deus é o responsável, que Deus é o culpado por eu estar nessa situação. Então é uma coisa que a gente precisa tomar conhecimento, precisa ter ciência disso para não nos revoltarmos contra Deus. Porque a desgraça real é bem diferente daquela que nós olhamos, aquela que nós vemos com os nossos olhos, olhos físicos. O que nós vemos como grande graça, como grande alegria, como grande ventura, na maioria das vezes é desgraça. E o que nós vemos como desgraça, em muitas situações, é a nossa salvação. É lá na terceira parte do Livro dos Espíritos também, quando Kardec fala da lei de destruição. Onde vocês veem destruição, nós vemos recomeço. Nós estamos recomeçando. Uma casa velha que está caindo precisa ser derrubada para ser reconstruída. É o que nos alerta lá os amigos espirituais. Então, pensemos nisso. O que eu acho que é grande desgraça pode ser um grande avanço em termos espirituais, desde que, como eu disse anteriormente, eu tenha resignação, eu tenha entendimento das razões pelas quais eu estou passando por esse processo. E aí, quando eu não aceito, quando eu não entendo, mas especialmente quando eu não aceito, eu crio um tormento para mim. Eu crio uma doença, que hoje, no tempo de Kardec, ele chamou de melancolia, que é o outro item do Evangelho, a melancolia. E hoje nós chamamos isso de depressão. A depressão hoje graça no planeta inteiro, atingindo bilhões de pessoas. Depressão, ansiedade é outra causa de tormentos que nós criamos. E hoje, segundo pesquisa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pelo menos temos o primeiro lugar em alguma coisa, infelizmente. Somos mais ansiosos do mundo. E a ansiedade gera transtorno dos mais variados. Gera toque, gera pânico, gera depressão, gera fobias, gera um monte de coisas ruins. E por que nós criamos a ansiedade? Porque achamos que podemos controlar as coisas. Porque achamos que podemos controlar o tempo. E não podemos, queridos amigos, não podemos. Nós precisamos entender que nós somos limitados, que nós somos impotentes para muitas coisas, principalmente coisas que estão fora de nós. Nós não podemos mexer, nós não podemos mudar essas coisas que estão fora de nós. Então criamos a melancolia, que no tempo de Kardec assim era classificada, hoje nós chamamos de depressão. E depressão, como diz, é uma doença grave que, num estado mais profundo, pode levar e leva cerca de 15% dos deprimidos à tentativa de suicídio. Então nós precisamos aceitar e sofrer bem esse processo, passar bem por esse processo. Porque, em realidade, o processo de depressão ou de melancolia é um processo de insatisfação com o status quo.
Eu não aceito as coisas que estão acontecendo agora. Eu não aceito a minha vida. Eu não aceito eu não ter poder. Eu não aceito eu não ter dinheiro. Eu não aceito eu não ter. Eu não aceito, eu não aceito. E com esse não aceitação, eu vou me recolhendo. Porque o mundo não vai ceder a mim. O mundo não vai me dar aquilo que eu acho que é fundamental para mim. Não vai dar. E aí eu me recolho. Como às vezes eu costumo brincar, né? Se eu não tenho o mundo que eu quero o mundo que eu tenho. E aí eu me recolho. Vou ser melancólico, vou ser deprimido, vou adoecer e, de preferência, culpar Deus por causa disso. Então as nossas provas são voluntárias. E ele fala que a prova voluntária e o verdadeiro cilício. Aí me permita aqui ler uma páginazinha, uma partezinha do texto aqui do item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga salvar-se? Àquele que tem um espinho na carne retirá-lo? Ao que está doente buscar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência. Pode dar-se que um homem nasça numa posição difícil e penosa, precisamente para ser obrigado a buscar meios de vencer as dificuldades. E aí a gente tem exemplos dos mais variados que podemos lembrar aqui, mas está me vindo aqui o Jerônimo Mendonça, o nosso gigante deitado, que até 17 anos era uma pessoa saudável, que corria, que jogava bola, brincava, falava, e começou com uma dificuldade. Aos 19 ele já estava numa cadeira de roda, e cego, cadeira de rodas, né? E cego. Aos 20 e pouquinho já estava paralisado, nem numa cadeira de rodas mais. E aí foi paralisando tudo. A única coisa que não paralisou nele foi a fala. E foi um dos grandes oradores espíritas do Brasil. Foi um fundador de casas espíritas. Por onde ele passava, ele fundava casas espíritas. Creio que vale a pena vocês lerem o livro chamado exatamente isso, O Gigante Deitado. Conta a história do Jerônimo Mendonça. Não dá para a gente contar aqui, mas vale a pena vocês observarem. Então, o método consiste em sofrer sem murmurar. É o bem sofrer que falamos anteriormente. À medida que eu vou sofrendo o bem, eu vou sofrendo, mas entendendo e trabalhando para amenizar, claro, essa dificuldade, amenizar os problemas, mas entendendo que eu estou colhendo, entendendo que Deus não está sendo injusto comigo, obviamente que eu tiro bons frutos desse processo. Porque é o bem sofrer. Porque tem o bem e o mal sofrer. Quando eu sofro bem, eu tiro o proveito disso. Quando eu sofro mal, para mim é ruim duas vezes. Porque eu estou sofrendo e não está adiantando nada. Porque aquilo não vai me promover, em termos espirituais, promover bem-estar futuro. Porque eu estou revoltado. Então, quando eu tenho uma dificuldade, é o verdadeiro cilício que ele nos chama a atenção aqui, é eu abater o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, as minhas dificuldades que são as mais variadas. E aí, por favor, estou usando mesmo a primeira pessoa de propósito. Eu preciso combater as minhas dificuldades. Eu preciso combater as minhas más tendências. Eu preciso entender que esse processo que eu estou passando é uma necessidade minha em termos espirituais. Então eu preciso sim estar consciente e praticar esse cilício, mas nessa questão. Então é preciso que eu tenha isso em mente. E por fim, tem os itens 27 e 28 que eu acho que são mais importantes desse capítulo, porque
Kardec faz uma pergunta a São Luís, né? Se deve-se pôr termo às provas do próximo. Pôr termo, acabar. Eu posso acabar com as provas do próximo? Porque ele pergunta assim, deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve para respeitar os desígnios de Deus ou deixar que sigam o seu curso? Nós nascemos num planeta de expiação e provas. Todos nós estamos colhendo as nossas semeaduras. Agora é hora de colheita. E Kardec pergunta, eu devo ajudar ou devo deixar para lá? Já que isto é justiça, já que ele está passando por essa dificuldade, porque ele plantou alguma coisa. Então ele plantou, ele colhe. Se eu colher, eu estou interferindo nas leis de Deus? Eu estou mudando as leis de Deus em função disso? Essa é a colocação de Kardec. E os Espíritos, né, São Luís responde, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores. Como dissemos lá, anteriores e também na existência atual. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas reflexões, certas pessoas, reflexões que devem ser combatidas, devido ao funesto efeito que poderiam determinar. Pensam alguns, de relação a Luís, que estando na Terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuá-las, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, o que é um grande erro. E aí, mais uma vez, né, a gente lembra que o estudo de Jesus não pode ser uma fotografia, um recorte. Eu pego um pedaço do ensino de Jesus e vou me basear nele. Eu pego uma frase de Kardec e vou me basear naquilo. Não. Eu preciso ter essa informação global. Eu preciso conhecer, de preferência, toda a obra de Jesus, ou todos os ensinamentos dele, e todas as obras de Kardec. É claro que isso é difícil, entendemos, mas na medida do possível que vamos estudando, vamos ampliando nossos horizontes mentais, vamos entender isso. A essência básica da doutrina espírita o ensinamento básico da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E eu não conheço essas pessoas que estão sofrendo. Outro ensinamento de Jesus, não julgueis. E quando eu deixo de ajudar para seguir uma prova, eu estou julgando. Não, esse plantou uma coisa muito ruim e agora tem que colher. Então deixa que ele se exploda e eu vou cuidar de mim. Grande erro, diz lá o nosso amigo. Porque eu preciso entender que eu preciso fazer caridade. Eu preciso ajudar. E eu não sei até onde vai aquela prova daquele amigo. Jesus curou inúmeras pessoas. Será que ele estaria contrariando as leis de Deus? Daquelas pessoas que reencarnaram, né, cegas, paralíticas, endemoniadas, que ele curou todo mundo? Será que ele estava contrariando as leis de Deus? Ou será que aquelas provas tinham por limite aquele tempo? Será que Deus não me colocou no caminho do outro exatamente para fazer cessar a prova dele? E eu vejo muito isso agora, e me permitam um parênteses dentro dessa nossa fala, eu vejo muito isso agora nas casas espíritas, agora que eu digo na pandemia, nas casas espíritas. As casas espíritas, ou os espíritas, com medo de ficarem doentes, entendo, respeito com todo, né?
Mas muitos deixaram de fazer a caridade. Fecharam as casas espíritas e ponto. Quando acabar a pandemia, quando chegar a vacina, quando todo mundo estiver imunizado, a gente volta a atender. E até lá, como é que os nossos irmãos ficam? Eu tenho sugerido, inclusive na Rádio Rio de Janeiro, não falo em nome da diretoria, até porque não discutimos isso na diretoria, mas eu falo em meu nome pessoal, a necessidade das casas espíritas terem um plantão, pelo menos, para ouvir as pessoas. Nós estamos vivendo, estamos passando, mas vivemos aí o Setembro Amarelo. A preservação da vida. E Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Imagina alguém com ideação suicida que vai numa casa espírita e ela está fechada e diz, não, abriremos quando tiver vacina. Ele vai se matar. Recentemente isso aconteceu comigo. Uma pessoa me mandou uma mensagem desesperada. Me ajude porque eu vou me matar. E ela já tinha tomado não sei quantos comprimidos. Aí desses tarja preta. Graças a Deus eu consegui. E não pude falar com ela na hora, que eu estava atendendo uma outra pessoa, mas consegui logo em seguida conversar com ela. Liguei para ela, conversei com ela. E sabemos nós que 20 minutos de conversa salva uma pessoa do suicídio. Eu fiquei quase uma hora conversando com ela. E felizmente ela não cometeu o ato. Logo depois, aí continuei conversando com ela. Todos os dias ligava para ela, todos os dias fazia uma ligação de vídeo para ela. Até que um dia ela me perguntou se podia me pedir um favor. Falei, claro que você pode. Eu não sei se posso fazer o favor, mas pedir você pode. Ela disse, por favor, não me abandone, porque eu não quero morrer. Mas a dor é muito intensa. Eu estou desesperada. E ela tem problemas psiquiátricos, ela tem paranoias. Então é muito complicada a situação dessa pessoa. Imagine, se ela chega para mim e diz, não, eu não posso atender porque eu estou de quarentena só quando tiver a vacina. E eu vejo muito isso nas casas espíritas. Tem muitas casas espíritas com esse pensamento, com esse discurso. Por favor, vamos repensar isso. Quem tem fome tem pressa, dizia lá o Betinho, quando ele criou Natal Sem Fome. Quem tem ideação suicida tem pressa, tem medo, tem dor. E cabe a nós, espíritas, ajudar nesse processo. Por isso, o convite que fazemos para cada um de vocês, para as casas espíritas de uma maneira geral, trabalharem nesse processo e superarem, ajudarem essas pessoas. E por fim, aqui o último item, que é o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aí nós estamos falando de novo da preservação da vida e Kardec coloca aqui a eutanásia. Será lícito eu abreviar a situação de uma pessoa? E a pergunta é, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, causando a eutanásia? E responde São Luís, quem vos deu o direito, ou quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo do moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja sido soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado em muitas previsões? Imagine se eu tivesse deixado essa pessoa estar sofrendo tanto, então ela morre porque acaba o sofrimento. Nós não temos esse direito, nós não temos esse poder,
Nós não devemos e não podemos fazer isso. E eu digo não podemos mesmo, porque teremos sérias responsabilidades a partir daí. Por isso, queridos amigos, o convite é para que estudemos esse capítulo 5 e especialmente esses últimos itens que nos convocam a trabalhar mais ativamente, mais intensamente a benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Fechamos por aqui, agradecendo aí a atenção de todos e mais tarde a gente se reúne para conversar, para discutir, para responder questões, se for o caso, a respeito do tema, ok? Muito obrigado, grande abraço a todos vocês e paz!